Boa noite a todos e todas. Vou me apresentar. Eu me chamo Carla Matos. Matos também, viu, Saulo? Maravilha. Gostaria de saudar, né, aos meus colegas do Instituto. Sou membro do Instituto há mais ou menos há uns 4 anos e fico, assim, extremamente honrada, né, em receber o convite do Vini e eu não tenho como negar nada, né, tudo que vem do Instituto eu jamais negaria. Fico muito feliz de fazer parte, hoje saudando a Diana Furtado, o Antônio Vieira, o Tiago, o Vinícius Assunção, agradecendo pelo convite. E hoje, que é um dia também extremamente especial, né? A palestra do André Nicolite, do Caio Badaró. Vou iniciar aqui a apresentação do Caio Badaró, que será a nossa primeira palestra de hoje, tá? O Caio é graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo, ele é pesquisador do projeto de pesquisa Prova Suspeita, do Instituto do Direito de Defesa, e é advogado criminal. Só uma pequena correção, porque eu acho que é importante. Sou mestrando ainda. Eu espero alcançar o título de mestre, mas por enquanto mestrando. Nesse momento tem tantas acusações aí de plágio, de falsificação curricular, isso eu acho importante esclarecer, depois que não diga Tranquilo. que eu me omiti. Mas agradeço a apresentação, só uma brincadeira. Minhas primeiras palavras aqui, como não poderia deixar de ser, são de agradecimento na pessoa de quem me fez o convite, o gentil convite, professor Saulo, um grande amigo, e agradeço a ele junto ao agradecimento da Diana, do Vinícius. Falei com o Saulo e Vinícius hoje mais cedo sobre outro assunto, dizer que eu a cada dia era mais fã dos dois, incluo a Diana esse pacote de pessoas que cada dia eu sou mais fã, não só pela produção intelectual deles, mas pela forma como lidam com o outro, com as pessoas. E um agradecimento especial aqui também, faço de uma forma de uma espécie de homenagem ao queridíssimo professor Antônio Vieira, que considero de fato alguém que merece o título de professor, porque, para além das qualidades intelectuais que são notórias e todos nós conhecemos, tem alguns atributos e algumas qualidades que transcendem isso. E eu falava mais cedo com o professor Geraldo, estava lembrando, sobre alguns aspectos do professor Geraldo Prado. Ele dizia que há coisas que estão no campo do trabalho na advocacia, trabalho acadêmico, mas há aspectos que dizem sobre a vida, e esses aspectos têm sempre prioridade. Eu acredito que o Antônio Vieira seja um amigo que traz isso, porque sabe os altos e graves deveres da amizade, pessoa leal, uma pessoa solidária, não só com aqueles que estão acima e são referentes, mas também com os mais novos. E eu digo por experiência própria, toda a paciência, toda a amizade, carinho, parceria. Então, aproveito aqui para não só agradecer como homenagem a esse querido amigo. E eu sei que é uma regra de etiqueta quase, né? A gente começar dizendo que se sente honrado em estar em determinados eventos, mas aqui não é apenas etiqueta, é algo que eu realmente me sinto. Porque falar num evento em que me antecederam, Flávia Raal, Marcela Nardelli, professora Janaína, professor William, semana que vem outros falarão, professor Gustavo falou ontem também, enfim, todos são referências importantíssimas. E aproveito que também numa segunda homenagem, só porque me veio à mente, porque ontem eu acho que a Janaína e o Gustavo disseram, uma homenagem à professora Lilian Stein também, que eu reputo como uma das maiores cientistas que esse país já teve, um orgulho para todos nós, tá? Sem favor algum, não deixa nada a dever a cientistas como Elon Lage, Lima, Newton Carneiro da Costa, César Lattes e tantos outros. Falar sobre esses assuntos das provas dependentes da memória, sem lembrar a professora Lilian, não faz sentido algum. Sim, eu vou iniciar aqui
depois dessas palavras de agradecimento e uma homenagem especial ao querido amigo, professor Antônio, vou compartilhar a tela aqui. Eu consigo, Tiago? Consigo, né? Tá habilitado. Bem, o assunto que me cabe hoje aqui é falar sobre panorama legislativo. Em seguida, falará o professor André Nicoliti, que não só é um professor de todos nós, mas uma referência na magistratura fluminense. A gente sabe a falta que faz outros André Nicoliti na magistratura aqui do Rio. Então, o professor André ficará responsável por um panorama jurisprudencial, e aqui me cabe falar um pouco sobre o panorama legislativo. É um assunto talvez menos interessante do que os assuntos que já foram tratados, os assuntos dogmáticos, científicos sobre o tema, e mesmo o panorama jurisprudencial seja um pouco mais interessante, embora fique na dúvida que se é mais ou pelo menos tanto quanto angustiante quanto é o panorama legislativo, mas eu acho que ainda assim talvez seja um pouco mais animado, mas penso que esse é um ponto que a gente precisa olhar com muito cuidado, o aspecto legislativo, afinal, é ele que pautará as discussões, pelo menos no âmbito da atividade prática no sistema de justiça criminal. Então, penso que devemos olhar com bastante cuidado para essa discussão, que é uma discussão que, felizmente, vocês talvez cheguem à mesma conclusão que eu, afinal, felizmente, ainda está em andamento. Nós ainda estamos discutindo, porque se determinadas propostas e se determinadas ideias se consolidassem, e podem se consolidar, e por isso a importância desse debate, eu creio que não só perderíamos uma boa oportunidade de melhorar a nossa situação, como, em alguns aspectos, pioraríamos a nossa atual situação, o que é preocupante. Bem, vou iniciar aqui. Aqui é um panorama, primeiro, geral, uma lista do que eu falarei hoje. Nós temos, salvo engano, aqui 11 propostas, vamos dizer assim, contando o que já existe hoje no Código de Processo Penal de 1941, e para que tenha ideia de um panorama geral prévio aqui, apenas para nos guiar. Bem, o que nós temos hoje é o artigo 226 do Código de Processo Penal, uma redação originária de 1941. Eu gosto quando a professora Lilian Stein, o professor William perguntam quais âmbitos da vida nós permanecemos na mesma situação que estávamos em 1941. Talvez em alguns aspectos que não gostemos, como o autoritarismo no país, mas fora isso é difícil imaginar que nós continuemos lidando com aspectos técnicos e científicos da mesma forma que fazíamos em 1941. Mas é o que temos hoje. É esse artigo 226, que diz basicamente que a pessoa convidada a fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que será reconhecida. O inciso 2º diz que será colocada a pessoa a ser reconhecida, se possível, e aqui já é um problema, ao lado de outras não sabemos quantas, que com ela tiverem qualquer semelhança, novamente, qualquer semelhança, o que é qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontar. Inciso 3º diz que se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento por efeito de intimidação ou outra influência não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não seja aquela. Essa é uma recomendação que nós veremos que se mantém de forma geral nas propostas. Segue o 226 hoje, a atual redação, dizendo que do ato de reconhecimento lavar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento, e por 2 testemunhas presenciais. Então, parece que o controle do que se faz deve ser feito em cima do auto pormenorizado e tomando como base a credibilidade dessas 2 testemunhas presenciais. Parece pouco, e é. Enfim, para terminar, o parágrafo único diz que o disposto no número 3 deste artigo não terá aplicação na fase de instrução criminal ou no plenário de julgamento. E, por fim, o 228, o 227 fala sobre o reconhecimento de objetos, de coisas, diz que se várias forem as pessoas chamadas a efetuar o reconhecimento de pessoa,
ou de objeto, cada uma fará a prova em separado, evitando qualquer comunicação entre elas. Orientação que parece acertada, mas é isso que nós temos. E isso, o professor Gustavo já falou, a Janaína, professor William, a professora Marcela, a professora Flávia, esses foram os que eu pude assistir até agora. Nós já sabemos, aqui não é surpresa para ninguém, que isso está muito desatualizado, embora nem mesmo isso, nem mesmo esse procedimento, a gente consiga obedecer. O que já foi alvo do famoso HC 598-886, relatoria do ministro Schietti. Creio que o professor André falará a seguir melhor. Bem, o primeiro projeto de lei que busca a alteração desse artigo 226 é o proposto pelo Alessandro Molon, deputado Alessandro Molon, projeto de lei 7213 de 2014. Acho que o professor Antônio Vieira concorda comigo que esse talvez seja o melhor projeto de lei dos que eu vou apresentar aqui. Não acho que seja a melhor proposta, porque acho que nós fizemos uma proposta que reputa muito melhor do que esse projeto de lei, mas entre os projetos de lei, assim, propriamente ditos, esse é o melhor, sem dúvida. Bem, ele altera a redação do 226, propõe a alteração da redação do 226 do Código de Processo Penal, prevê já no caput a possibilidade de realização do reconhecimento de pessoas por meio de foto e traz algumas alterações interessantes. A primeira é essa redação do inciso 1º, que trata de orientações, vamos dizer assim, instruções que devem ser dadas à pessoa que realizará o reconhecimento. Algo que é muito importante. Aqui diz que a pessoa será informada, aquela que fará o reconhecimento, será informada sobre a possibilidade do sujeito estar ou não entre as pessoas ou fotos apresentadas, retirando aquele peso e aquela intimidação de que essa pessoa reconheça alguém. E na linha B, a respeito da continuidade das investigações, independentemente do resultado do reconhecimento. As duas têm o mesmo propósito e, de fato, são recomendações que a psicologia do testemunho e a ciência indicam e nos dão, e vejo com muito bons olhos. Ambas seria um avanço, só isso já seria algum avanço, sem dúvida. E o inciso 2º trata do que o professor William falou ontem sobre o duplo cego, com a ideia de que a autoridade responsável pelo reconhecimento não poderá ter conhecimento prévio sobre a identidade do investigado. Algo que visa a evitar algum modo de sugestão, ainda que involuntário. Sabe que a sugestão não se dá apenas, embora seja raro, mas aconteça muito, como disse o professor Gustavo ontem, que essa sugestão seja um pouco mais indiscreta nas delegacias brasileiras. Mas, mesmo sem aquela sugestão agressiva, indiscreta, em que não há dúvida que há uma sugestão, essa previsão do inciso 2º busca a evitar essa sugestão, ainda que involuntária, inclusive com comunicação não verbal, que acontece, a gente sabe o que acontece. Continua a proposta do deputado Alessandro Molon, trazendo aqui a ideia de que, no inciso 3º, de que esse reconhecimento, essa pessoa a ser reconhecida será colocada, se possível, aqui novamente um problema, ao lado de outras 5 pessoas, ou lhe serão apresentadas 5 fotos de pessoas parecidas com a da descrição oferecida, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-lo. Eu sei que é uma dúvida que surge muito, eu perguntei ao professor William hoje, escrevemos um trabalho no final do ano passado, mas eu sabia que havia uma revisão de pesquisas feitas nesse ano, no início do ano, eu acho, ou numa palestra do final do ano passado, em que havia uma discussão sobre o número de pessoas, e conversei com o professor William hoje de manhã, nessa meta-análise, há, de fato, a previsão ou a indicação de que seja feita com pelo menos 5 pessoas. À frente, quando apresentar em linhas gerais, porque eu sei que o professor Antônio Vieira tratará do tema na semana que vem, tratarei também, passarei um pouco por esse tema da quantidade de pessoas.
Mas aqui a ideia é de que pelo menos 5 pessoas, outras 5 pessoas, parece ser também um avanço, sem dúvida nenhuma. É um avanço, que prevê também a possibilidade de 5 fotos de pessoas, a ideia de que parecidas com a descrição oferecida, enfim. Aqui já há uma proposta também, já há algum avanço, o problema aqui, novamente, é se é possível, mas há um avanço, indiscutivelmente, é melhor do que a gente tem hoje. O inciso 4º diz que se houver razão devidamente fundamentada, aquela ideia de que a pessoa ser reconhecida não veja quem irá reconhecer, para evitar que haja alguma intimidação ou influência. O inciso 5, e aqui um grande avanço também seria essa proposta, prevê que o ato de reconhecimento deverá ser gravado em vídeo, isto é, o controle não mais por aquele auto escrito, pormenorizado, que a gente sabe que o papel aceita qualquer coisa, e achar 2 testemunhas, como coloca hoje o 226, não ajuda muito a situação, talvez até agrave. Aqui a ideia é de que esse ato seja gravado por vídeo, destinado, claro, ao controle do procedimento, né? O controle, o trabalho que escrevi com o professor William, de justificação das teses institucionais do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, nós trabalhamos com a ideia de que deve ser gravado em vídeo para controle da legalidade, e a ausência de corte nessa gravação se deve à busca de ausência de ilegalidade. Claro que o controle da legalidade prevê o controle da ilegalidade, mas a ideia aqui é de que, pelo menos, se possa controlar como foi feito o procedimento no que está gravado. E o 228 tem a mesma previsão, que é a redação, de evitar a comunicação entre ou 2 pessoas ou mais que vierem a reconhecer o suspeito. Aqui, eu destaquei aqui a gravação em vídeo. Esse é o projeto, esse que eu falei, do deputado Alessandro Molon, me parece ser o melhor projeto dentre esses aqui, embora não seja ideal. O segundo projeto de lei é o 6131 de 2016. É interessante notar aqui que apenas em 2014 essa discussão surge no Congresso, e em 2016 nós temos mais um, e mais recentemente parece que houve uma maior preocupação, um aumento da preocupação em relação ao tema, o que é ótimo, sem dúvida, embora essa preocupação não venha acompanhada de uma preocupação técnica, científica, mas já é um avanço notar que há uma sensibilidade maior em relação a esse tema. Pois bem, esse é o projeto de lei 6131 de 2016, a autora é a deputada Josi Nunes. É uma proposta mais simples aqui, visa apenas a mudança do artigo 226, inciso 2º, se preocupa basicamente com a formação de um alinhamento que seja feito de forma sequencial, com no mínimo outras 4 pessoas. A ideia aqui é boa, no sentido de pelo menos 4 pessoas, mas a discussão parece estar aqui centrada no aspecto sequencial. Então, se a forma será feita simultaneamente, o reconhecimento ou sequencial. Essa é uma preocupação que persiste hoje no Congresso. Ontem eu vi que essa pergunta surgiu aqui em chat também. Bem, há um texto importante escrito pelo professor William e a professora Lilian, em que eles relatam que as pesquisas mais recentes indicam que o line-up, o alinhamento simultâneo, é mais adequado. Embora essa diferença seja muito pequena, a professora Janaína respondeu essa pergunta ontem e dizia que nós temos até preocupações mais importantes. A gente nem cabe chegar a essa discussão hoje, se considerarmos a situação que estamos nesse momento. Mas a ideia é que, entre o simultâneo e o sequencial, o simultâneo ainda é melhor, mas essa discussão não tem muito sentido. O que mais importa é, de fato, um alinhamento justo e que a gente siga todas as outras recomendações, seja relativas à orientação, seja relativa à forma de descrição, à ausência de feedback negativo, enfim, e veremos muitas outras variáveis que são importantes. Mas a ideia aqui é que esse debate está até, de certa forma, ultrapassado. E se fosse para tomar esse debate a sério, levar esse debate a sério, deveria ser o contrário, deve ser de forma simultânea. Mas não vejo como problema. O grande problema, na verdade, aqui, é achar que o debate se resume a essa questão. Bem, o terceiro projeto de lei é o projeto de lei 3.300, de 2019, quando começa a surgir um debate mais amplo, uma preocupação maior, até na mídia, até
a Rede Globo passou a se preocupar com o tema, então, e é natural que assim seja, essa sensibilidade, essa preocupação chega também ao Congresso, de algum modo, de algum grau. Esse é o projeto de lei 3.300, 2019, o autor é o senador Ciro Nogueira, e aqui ele prevê também uma alteração do artigo 226. A primeira modificação aqui é a previsão expressa da possibilidade de realizar esse procedimento por fotografia, além da forma pessoal, e o inciso segundo traz aqui a previsão também ao lado de outras 5 pessoas, todas elas com fisionomia compatível com a descrição fornecida, procedendo-se da mesma forma no caso de reconhecimento por meio de fotografia. O inciso terceiro, por outro lado, vai dizer que essa pessoa deverá ser alertada, novamente, muito interessante isso, de que é possível que a pessoa a ser reconhecida, o suspeito, esteja ali ou não. Eu vou voltar ao tema um pouco mais de detalhe, mas aqui também a previsão que a gente já entendeu, a importância, no inciso 4º, diz que o ato de reconhecimento será reduzido a termo. Aqui, novamente, a gente não tem previsão de gravação no vídeo, indicando se houve ou não reconhecimento e registrando aqui o grau de certeza da pessoa, que não é uma informação irrelevante, o professor William falava ontem, mas não tem toda a importância que se acha que tem, como os congressistas pensam ter, e muitas vezes os juízes pensam ter, os delegados, promotores, muitos advogados também. Não é que seja relevante, conversar também com o professor William, um tempo atrás, há uma tendência entre os psicólogos que estudam o tema em estabelecer, de fato, pesquisas que tratam do tema. Então, não é um tema irrelevante, mas não é o tema central como se pensa aqui. A possibilidade de controle, portanto, novamente, se dá tanto pelo o termo que vai ser reduzido, o termo que vai descrever o ato de reconhecimento, e aquelas 2 testemunhas presenciais, ao menos, escreve que essas 2 testemunhas presenciais não podem ser integrantes do sistema de segurança pública. O que também é um tema, também não cabe discutir aqui, mas essa distinção entre segurança pública e processo penal continua muito nebulosa. Sei que autores, que a partir da doutrina alemã hoje vem defendendo uma distinção entre atividade de inteligência, atividade de segurança pública, de processo penal. Atividade de segurança pública trabalha com perigos, enquanto do processo penal trabalha com suspeitas, e aqui não fica muito claro, enfim, do que seja isso, que são integrantes do sistema de segurança pública. Enfim, mas é um problema que nem vale nos determos aqui. Ainda nesse projeto de lei do senador Ciro Nogueira, o parágrafo 1º prevê que a autoridade responsável não poderá de forma alguma influenciar a pessoa chamada a fazer o reconhecimento. Novamente aqui, isso é óbvio, né? Talvez seja sintomático que isso precisa estar expresso nesses termos. O problema, claro, é como. Por isso, penso que é insuficiente esse tipo de previsão. A melhor forma, sem dúvida, é o duplo cego, que impede qualquer possibilidade de sugestionamento. Mas, enfim, não deixa de ser sintomático que a gente tenha que pensar nesse tipo de redação. O parágrafo 2º vem naquele mesmo sentido que a gente falava, na situação de que possa haver intimidação ou outra influência. No parágrafo 3º, diz que somente se repetirá o procedimento se a pessoa chamada a fazer o reconhecimento não apontar nenhum suspeito. A ideia é de que se ele apontou um outro suspeito no primeiro alinhamento, que não é aquele suspeito, né, apontar uma outra pessoa que não é aquele suspeito, não faz sentido que se refaça o procedimento, afinal ele já errou, o que demonstra que a memória está de algum modo afetada. Enfim, aqui o próximo projeto de lei, já de 2020, que começa uma onda de projetos de lei, é o projeto de lei 4511 de 2020, do deputado Fernando Rodolfo. Novamente, a modificação da redação do 226 prevê a possibilidade de realização desse reconhecimento por meio de fotografia. A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento, diz o inciso 1º, será convidada a fazer uma retrospectiva dos fatos, a descrever com o máximo de detalhes a pessoa que deve ser reconhecida, dizer se teve algum contato com ela, presencial, ou por meio de alguma mídia após a data dos fatos,
Algo interessante aqui naquele campo de como descrever, como deve ser feita a descrição. Nesse sentido, sem dúvida alguma, é um avanço em relação ao que a gente tem hoje. Embora a gente vá ver que esse projeto de lei ainda é insuficiente, por vários motivos. Aqui, o segundo diz que essa pessoa, se reconhecida, será perfilada ao lado de outras 5, novamente também um avanço, não nego que é um claro avanço, preferencialmente da região onde ocorreu o delito, foi visualizado o autor. Não consigo entender a relevância dessa previsão, eu acho que só dificulta. Alguém dizia ontem aqui no chat que a pouca sensibilidade para a dificuldade, que pode ser encontrar 5 pessoas parecidas, e vou voltar a isso quando falar da proposta que realizamos, mas aqui piora a situação e sem nenhuma justificativa racional. Não consigo entender, mas enfim. Mas todas essas pessoas deverão, além de tudo, ter as características semelhantes àquelas apresentadas na descrição. Imaginando a dificuldade de encontrar numa mesma região 5 pessoas rapidamente parecidas, com as mesmas características físicas, não é simples. Então, penso que aqui só dá para salvar a ideia de que essas pessoas têm que ter, de fato, características físicas semelhantes àquelas apresentadas na descrição, e um número de 5 pessoas. O inciso terceiro, por sua vez, estabelece que a pessoa que fará o reconhecimento será convidada a identificar o suspeito, mas será alertada pela autoridade responsável de que não necessariamente o verdadeiro autor está exposto em linha ou nas fotografias apresentadas. Realmente é aquela ideia de tirar aquela pressão de que é necessário, de que é fundamental aquele reconhecimento por parte da testemunha da vítima. Continua o projeto de lei com a redação do inciso 4, dirá que esse ato de reconhecimento será novamente controlado por meio do auto, pormenorizado. Parece, novamente, bem problemático. Indicará aqui o grau de certeza, novamente a questão do grau de certeza da pessoa como um elemento super importante. E as 2 testemunhas presenciais, que não sejam os condutores do flagrante, essa aqui é uma outra distinção, mas, enfim, continua me parecendo bem problemática. Ou a forma de controle que se pensa desse ato, ainda mais no século XXI, onde tudo é gravado. Apenas um reconhecimento feito em delegacia não é. Parágrafo 1º diz que a autoridade responsável pelo procedimento não poderá induzir, influenciar ou enxergar a resposta da pessoa chamada a fazer o reconhecimento. Novamente, mesmo de considerações que fiz acima, penso que a melhor saída, sem dúvida, seria o chamado duplo cego, onde isso não é uma intenção somente, não é a intenção de induzir, influenciar ou enxergar, mas a possibilidade que isso seja feito mesmo que inconscientemente. E essa aqui diz que a autoridade deverá conduzir os questionamentos de forma objetiva e imparcial. O que é de forma objetiva e imparcial também é problemático. Voltaremos ao tema ainda. Aqui o parágrafo 2º é aquela mesma previsão de que se houver receio, intimidação, influência, a autoridade providenciará para que a pessoa ser reconhecida não veja aquela que reconhecerá. O parágrafo 3º, por sua vez, desse mesmo projeto de lei, diz que, toda vez que apenas se repetirá o procedimento, caso não tenha sido apontado nenhum suspeito. Parágrafo 4º diz que não se admitirá a prisão preventiva ou temporária alicerçada exclusivamente na indicação da autoria no reconhecimento pessoal, sendo necessária a vinculação com outros elementos de prova. Parece-me também bem interessante essa previsão, sem dúvida que uma espécie de prova negativa ou não exatamente de uma previsão de um estándar de prova, mas dizendo o que não alcança determinados estándares de prova. Então, essa prova sozinha não alcança o estado de prova necessário para a decretação de prisão preventiva ou temporária. Uma outra previsão que me parece também bem mais interessante do que a gente tem hoje, embora pudesse ser melhor, é do parágrafo 5º, dizendo que a violação do rito seja a nulidade da prova. Hoje, o que a gente vê é justamente o contrário. O STJ começou a mudar a sua posição, mas durante tantos anos a gente viu que entendia-se que o procedimento, ainda que ultrapassado do 226 do Código de Processo Penal, seria apenas uma recomendação. Aqui, o projeto de lei do deputado Ronaldo Carleto, o projeto de lei 1527 de 2021, prevê a inclusão do inciso 3º-A e inciso 3º-B. Inciso 3º-A prevê, na verdade, só a possibilidade do reconhecimento por meio fotográfico, mas diz que terá o reconhecimento pessoal presencial. Uma redação confusa também, que é de difícil compreensão, afinal,
A gente vem debatendo a irrepetibilidade do reconhecimento de pessoas, então, quem reconhecer alguém por meio fotográfico, com certeza confirmará esse reconhecimento na hora que ele seja feito presencialmente. É algo óbvio, mas que aqui passou batido pelo deputado, que é o autor. Inciso 3º B, diz que o juiz poderá realizar o juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. E o parágrafo 2º novamente prevê a nulidade do reconhecimento que seja feito sem observância desse procedimento previsto no artigo, invalida a sua utilização como fundamento para decisão ou sentença condenatória. Também curioso, né? Aqui a gente tem que prever a nulidade e a invalidade como fundamento para decisão ou sentença condenatória. Realmente aqui é sintomático, sem dúvida é sintomático, porque consequências lógicas precisam ser reforçadas, que indicam, sem dúvida nenhuma, o atual estado da arte no que diz respeito ao tema na jurisprudência. O parágrafo 3º prevê que é vedada a decretação de medidas cautelares, reatos pessoais, recebimento de denúncia, queixa-crime ou prolação de sentença condenatória, quando houver apenas o reconhecimento por meio fotográfico, que parece entender que o reconhecimento fotográfico seria mais frágil do que o reconhecimento presencial, o que é admitido pela ciência. O deputado imagina que com boa vontade, tomando como base a situação atual do que se entende por reconhecimento fotográfico, evidente que o reconhecimento fotográfico, como é feito hoje, ele não só é mais frágil do que o reconhecimento presencial, como ele sequer é prova. Não pode ser prova de nada. Aquilo é um devaneio, os álbuns de suspeito. Não tem nenhuma validade epistêmica, enfim. Mas aqui há, de fato, um equívoco na ideia, porque nem todo procedimento de reconhecimento por meio fotográfico significa o que é feito hoje. Entendo a boa vontade do deputado, mas não me parece adequada à redação. E, por fim, o parágrafo 4º diz que o juiz poderá formar seu conhecimento sobre a autoria a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento pessoal. Um outro projeto de lei é o projeto de lei 945 de 2021, da deputada Thalíria Petroni, da deputada Benedita da Silva, Maria do Rosário, deputado Glauber Braga, que basicamente trata aqui, em poucas linhas, do reconhecimento por meio fotográfico em sede policial. Novamente, com a mesma preocupação que relatei acima, preocupação com esse caos que existe hoje, né, que, sem dúvida alguma, deveria também, tem dúvida se não é também um estado de coisa inconstitucional, como é feito esses reconhecimentos. A gente só não pensa isso quando nós não somos alvos, porque se fôssemos, e aqueles que são, os que confirmaram o que eu digo, nós reconheceríamos o estado de coisa inconstitucional do reconhecimento por álbum de suspeitos no país, que causam prejuízo a famílias e tantas pessoas. Pois bem, prevê aqui a inclusão, os deputados prevêem a inclusão do parágrafo 2º, que deverá observar todas as cautelas do 226, quando feito o reconhecimento fotográfico, e não poderá ser fundamento exclusivo para decretos prisionais e decisões penais condenatórias. E ainda prevê aqui a alteração do 395 do Código de Processo Penal, dizendo que não constitui justa causa o mero reconhecimento fotográfico feito a partir de álbum de fotos exibido de sede policial. Aqui, pelo menos, uma indicação de qual reconhecimento fotográfico se fala, é uma preocupação, sem dúvida, que tem fundamento. Outro projeto de lei, a gente vê a demasia, a quantidade imensa de projetos de lei em um curto espaço de tempo. Agradeço até ao professor Gustavo Noronha, que me enviou alguns que eu já nem sabia mais que haviam sido propostos, mas o tema, de fato, tem despertado alguma sensibilidade. Que é a ideia aqui do projeto de lei 604 de 2021, do deputado Paulo Ramos, é a alteração do 314 do CPP, dizendo que a prisão preventiva não somente não será decretada nas condições previstas no inciso 1º, segundo e 3º capítulo do artigo 23 do Código Penal, mas também quando for baseado exclusivamente em reconhecimento de identificação fotográfica. Eu achei curioso esse tipo de alteração legislativa. Acho que não tem muito a ver a previsão do que está ali na primeira parte do artigo 314, mas
achei uma solução criativa para resolver o problema da fragilidade da supervaloração epistêmica, que não raro é feita quando falamos de reconhecimento pessoal. E também aqui, na alteração da lei que dispõe sobre a prisão temporária, da Lei 7.960, de 89, dizendo que a prisão preventiva, em nenhum caso, será decretada se for baseada exclusivamente em reconhecimento por identificação fotográfica. Mas aqui, novamente, temos a preocupação justificada, mas mal posta, eu acredito, debate em relação ao reconhecimento por identificação fotográfica. Ainda temos um outro projeto de lei, 676, de 2021, do senador Marcos Duval. Aqui há uma modificação do artigo do inciso 2º do 226, prevendo a possibilidade de ao menos outras 2 pessoas, então define o que significam outras pessoas, no 226 atual, e diz que com ela tiverem qualquer semelhança. O termo também mantém um termo problemático. O inciso 5º também modifica algo interessantíssimo, que diz que deve ser consignada no auto, que trata o inciso 4º deste artigo, naquele auto pormenorizado, a raça declarada da pessoa, tanto que tiver que fazer o reconhecimento, quanto daquela que será reconhecida. Vou voltar a isso no próximo slide rapidamente, não sei se o Saulo falará na semana que vem, se o Antônio também falará, acredito que sim, na outra semana, mas vou passar bem rápido, só para não ficar nenhum mal entendido em relação ao tema. Mas o inciso 6º, que também é uma modificação, de que a pessoa que estiver fazendo o reconhecimento deve ser expressamente advertida de que o autor do crime não poderá estar presente no ato. Novamente, aquilo que a gente já disse. Mas essa previsão do inciso 5º, eu coloquei, é o chamado efeito de outra raça. É um efeito bastante estudado já nos Estados Unidos, enfim, nesse livro, importantíssimo livro sobre condenação de inocente, do Brandon Garrett, que analisa os primeiros casos de revisão criminal, a partir dos testes de DNA, os casos do Innocence Project, que traz os primeiros 250, informa que desses 250 casos de sucesso, esses 250 primeiros, 190 envolviam reconhecimento de pessoa, e 93 consistiram em reconhecimento feito por pessoas de raças distintas daquela da pessoa reconhecida. Ou seja, 93 dos 250 casos tinha essa relação, essa disparidade das raças. Desses 93 casos, 71%, portanto, 71 casos, 38%, 71 casos dos 250 envolviam reconhecimento de um homem negro feito por uma mulher branca. Nesse livro, nessa passagem, Brandon Garrett ele coloca essa pergunta, né, se ser negro é um fator de risco para condenações equivocadas. Essa pergunta pode ser respondida de várias formas, claro, mas esse é um fator que a gente não pode ignorar. Nos Estados Unidos, vários tribunais hoje já prevêem a necessidade que os jurados sejam advertidos expressamente, e aí há revisões criminais, há absolvições, quando não obedecida essa advertência, de que o efeito de outra raça existe. E que basicamente é que os adultos habitualmente reconhecem pessoas do próprio grupo racial melhor do que reconhecem rostos de pessoas de outro grupo racial. Aqui, enfim, não sei se alguém vai querer tirar foto, mas alguns trabalhos que tratam do tema, que eu separei, alguns artigos importantes. Esse último artigo é de 2020, eu não vou me arriscar a falar o nome aqui do autor, bom, Ian Stephen, enfim, trata desse problema em sociedades multirraciais. Então, fizeram essa pesquisa em sociedades que têm uma diversidade racial imensa para ver se mesmo assim, mesmo desde novos, os indivíduos convivendo com isso, se esse efeito permanecia. E a conclusão foi que sim, também nesses lugares o efeito permanecia. As explicações para esse efeito ainda estão em disputa, a ciência vem estudando, mas a gente não pode ignorar. O projeto de lei que eu falava, passei rapidamente por esse tema apenas para evitar qualquer entendido. Esse projeto de lei 676 de 2021, do senador Marcos Duval, ainda prevê aqui, parágrafo 2º, a ilicitude da prova produzida sem que se obedeça o procedimento previsto no 226. Algo interessante trabalhar o tema no campo da ilicitude da prova produzida. Particularmente, penso que devemos tratar o tema, talvez seja uma armadilha que a Constituição nos coloca, quando diz que a prova ilícita será inadmissível, porque a gente acaba pensando que só são inadmissíveis as provas ilícitas.
talvez a gente devesse pensar também em outras possibilidades de inadmissibilidade da prova. Penso que esse é um tema importante. A professora Janaína falava ontem que não importa apenas que tenhamos um grande conjunto de provas, mas que tenhamos um conjunto de boas provas. Eu acho assim, que não só por razões epistêmicas, mas também vejo com maus olhos, por exemplo, algumas teorias relativas ao encontro fortuito de provas, principalmente quando os meios de obtenção de prova violam direitos humanos. A gente tem um catálogo de crimes. Penso que o encontro fortuito, em alguns casos, como a jurisprudência costuma trabalhar, é bastante problemático, e a gente deveria incentivar esse debate sobre a inadmissibilidade dos elementos de prova. Penso que esse é um tema importante para que comecemos a estudar. Enfim, aqui o senador Marcos Duval, nesse projeto, ainda acrescenta o 226A, tratando do reconhecimento a partir de fotografias. Aqui, além daquelas cautelas do 226, traz uma série de cautelas. A necessidade que a foto utilizada, fazer reconhecimento por foto, seja encartada os autos, o que parece tão óbvio, mas nem isso se cumpre hoje. Novamente, aqui que tão logo quanto possível deverá se proceder ao reconhecimento presencial, algo que, a meu ver, não faz qualquer sentido. Inciso terceiro diz que não se poderá restringir a apresentação das fotografias somente a retratos de amigos ou associados conhecidos de suspeito já identificado ou de suspeitos de outros crimes semelhantes. Mais uma vez aqui, talvez essa redação seja sintomática do caos que nós vivemos. E ainda no parágrafo único, há a previsão de que não poderá ser proferida a sentença condenatória com fundamento apenas no reconhecimento de pessoa, feito inicialmente a partir de fotografia. Acho que já fiz bastante considerações também sobre esse tema. E aqui a gente tem o substitutivo do novo Código de Processo Penal, que foi apresentado, projeto de lei 8045, de 2010, estava parado, está há mais de 10 anos em discussão, e da noite para o dia houve uma reviravolta aí e resolveram dar o pé no acelerador. E fomos surpreendidos todos, no final de abril desse ano, quando veio esse substitutivo apresentado, e nos deparamos com a redação do artigo 231, que trata do reconhecimento de pessoa. Eu tenho dificuldade até de adjetivar do que é esse artigo 231, do que é essa redação, depois de tanto debate, depois de termos projetos de lei muito melhores do que isso já proposto. Enfim, a gente tem aqui no 231 a previsão de que a pessoa que tiver que fazer o conhecimento será convidada a descrever a pessoa, prevê aqui que será, novamente, volta àquela discussão, de forma sequencial, com no mínimo outras 4 pessoas que com elas tiverem qualquer semelhança, sendo assim exibido uma a uma. Provavelmente, o problema do que é qualquer semelhança, há um avanço em exigir 4 pessoas, mas aqui a gente está indo de novo a discussão sobre a forma sequencial. O inciso terceiro diz que aquela ideia de que a autoridade providenciar para que a pessoa seja reconhecida não veja, aquela chamada a fazer o reconhecimento para evitar qualquer intimidação. O inciso quinto traz a possibilidade de que esse controle seja feito posteriormente via auto pormenorizado, aqui aquele problema, novamente, da ausência de registro, o papel aceita tudo. Parágrafo único traz aqui também de que CAPS não terá aplicação na fase de instrução, e que se forem várias pessoas, elas não devem se comunicar. É isso que a gente encontrou. Para desespero geral, quando vimos o Antônio Vieira, o professor Antônio, nos alertou, e ficamos incrédulos e pensaram, nossa, temos que trabalhar alguma coisa, se passar isso, será um absurdo. Em 2021, passar uma redação dessa. E aí apresentamos uma proposta, capitaneados pelos professores Gustavo Noronha e o professor Antônio Vieira, tomaram a frente, apresentamos uma proposta, essa proposta será trabalhada, então aqui minha ideia não é ver em detalhes, mas nos preocupamos com o procedimento de descrição, a fase de descrição. Então, a pessoa tem que descrever a distância aproximada, o tempo aproximado, que visualizou o rosto, as condições de visibilidade. Essa descrição deve ser feita por meio de relato livre, perguntas abertas, não pode ter uso de perguntas que possam induzir ou sugerir a resposta, isto é, a contrário senso aqui, dá para entender, perguntas fechadas não podem ser feitas, então, temos aqui bem especificado o que deveria ser feito nessa fase.
Fizemos uma semana apenas, talvez pudéssemos até melhorar isso. Fizemos correndo num trabalho hercúleo, que reuniu, ao final aqui vou colocar o nome dos pesquisadores, mas aqui nos preocupamos primeiro com a fase da descrição, depois com a fase das instruções, como já vimos, o autor do delito não pode, a pessoa que realizará será instruída de que o autor do delito pode não estar entre aquelas que estão sendo apresentadas, a pessoa pode não reconhecer ninguém e que as investigações continuarão, independentemente disso. Nos preocupamos também aqui, na hora do próprio procedimento, em estabelecer que será feito no mínimo com 4 pessoas. Já eu disse anteriormente que o ideal seria que fosse com no mínimo 5, mas nós tivemos algumas preocupações estratégicas em também não chegar e falar que estava tudo errado no substantivo. Afinal, é preciso, além de tudo, essa dose de jogo de cintura, mas mais importante até, número de pessoas é fundamental, mas a gente se preocupou aqui em estabelecer essa noção que a gente chama de figures, né? Que são as pessoas, os 4 que serão incluídos, são sabidamente inocentes. Você não pega 5 suspeitos e apresenta 5 suspeitos e a pessoa vai reconhecer, não, as outras 4 pessoas têm que ser sabidamente inocentes, de maneira que a gente distribua a chance de erro de maneira justa. E as pessoas devem atender à descrição dada pela testemunha e pela vítima, de modo que não haja nenhum destaque do reconhecido em relação aos demais. Aqui, nós colocamos que devem ser apresentados em conjunto de forma simultânea ou sequencial. Disse que talvez o mais adequado fosse o simultâneo, mas, novamente, aqui, por motivos estratégicos, optamos por manter aqui a possibilidade das 2 formas. E no caso, do alinhamento sequencial, cada uma delas deve ser apresentada pelo mesmo período de tempo. Quando houver múltiplos infratores, a possibilidade deve ser realizado em múltiplos alinhamentos, e que apenas um suspeito por alinhamento e sem repetição de não suspeitos. Aqui se preocupando não só com a garantia da defesa, mas também com a qualidade da investigação. Se repetíssemos os suspeitos, provavelmente aquele rosto ficaria marcado e a pessoa poderia reconhecer a pessoa não porque foi aquela que ela viu na cena do crime, mas sim porque ela já viu esse rosto algumas vezes seguidas. Seria difícil esse rosto. Aqui no inciso 5º, que nós pensamos aqui a possibilidade expressa de que fosse feito por esse alinhamento por fotografias, muito preocupados com a viabilidade. Né? A gente já sabe hoje que não há uma diferença, quando feito de forma correta, o reconhecimento por meio de fotografia não tem uma diferença substancial em relação ao reconhecimento presencial, desde que ele seja feito, volto a dizer, de forma correta. E essa possibilidade, sem dúvida, auxilia, porque é mais fácil encontrar rapidamente 5 pessoas, sendo 4, 5 pessoas semelhantes ao suspeito. Então, a possibilidade de usar fotografias é, de fato, muito interessante. Mas dá uma possibilidade, possibilita que a polícia realize a sua investigação, e a gente tem que pensar, claro, isso é um trabalho que a gente precisa fazer, todos nós estamos aqui para pensar isso, esse trabalho a gente precisa fazer para pensar como criar um banco de dados com essas fotografias, porque essas fotografias utilizadas têm que ser de pessoas sabidamente inocentes, mas o fato é que a gente precisa pensar na viabilidade dos conhecimentos com qualidade, e o alinhamento por fotografias é importante. Mas aqui tem toda uma descrição de como devem ser essas fotografias em relação à iluminação, à expressão facial, as vestimentas utilizadas, a impossibilidade de uso de uniforme prisional ou sobre o uso de algemas. Né? Não adianta você ter 4 fotos de inocentes e ter lá o suspeito algemado. Não é preciso muita inteligência para entender, porque isso não pode. Se houver, por exemplo, essa possibilidade que a fotografia nos dá também de cobrir, se houver uma tatuagem, uma cicatriz, podemos cobrir em todas as fotos aquela região do suspeito. E que, claro, se o reconhecimento for positivo, devemos juntar todas as fotografias utilizadas ao processo, ao procedimento, no início, posteriormente no processo. E destaquei aqui a possibilidade de alinhamento de fotografia. Pensamos também aqui no caso do inciso 6º, no caso do reconhecimento presencial, a autoridade providenciará para que a pessoa reconhecida não veja aquela, né, reproduzimos aquela preocupação que existe em quase todas as propostas, e a ideia de que, após a resposta da testemunha, será solicitado que indique, sim, o grau de confiança, como eu disse, não é algo irrelevante, mas não é o fundamental, como se parece ao ler os outros projetos, e que será vedado
qualquer tipo de informação acerca de sua identificação ter sido correta ou errada. Aqui, o que o William falava ontem também, a impossibilidade que haja um feedback, se diga, boa, certinho, obrigado, você reconheceu a pessoa correta. Isso não deve ser feito. E, por fim, aqui, nessa página, o inciso 8º, que diz devem constar declarações expressas de que todas as formalidades previstas nesse código foram cumpridas. Nesse auto pormenorizado, alguém deve estar pensando, poxa, você tanto falou que deveria ter uma gravação em vídeo, mas isso volta aqui à frente. Inciso 9 diz que é vedada a realização, a gente prevê, seja por meio fotográfico ou presencial, com apenas a exibição apenas do suspeito. A ideia do show-up, que é verdade. A gente sabe que é um fator de risco enorme para reconhecimentos equivocados. É a defesa realizar novo procedimento de reconhecimento quando descumprirem essa regra. Afinal, aquele suspeito que foi reconhecido por show-up, ele certamente será reconhecido novamente. Aquela imagem ficará gravada na memória da pessoa que fará o reconhecimento. Inciso 10, que a gente trouxe a ideia de que esse reconhecimento deverá ser conduzido por autoridade que não saiba qual das pessoas apresentadas suspeitas será a ideia do duplo cego. E aqui, sim, o inciso 11 diz que todo procedimento, inclusive da etapa que é feita a descrição do suspeito, deve ser documentado mediante gravação. O armazenamento, a manipulação dessas gravações deve obedecer que as regras da preservação da cadeia de custódia da prova, a fim de evitar aquilo que eu disse, cortes, possam comprometer a fiabilidade, a confiabilidade que se tem desse procedimento, porque nesse corte pode ter acontecido tudo aquilo que é vedado nessa redação, na redação que a gente propõe. A gente prevê a inobservância do procedimento em si, a inadmissibilidade. Ainda no parágrafo 2º, a raça da pessoa, que falava do efeito da outra raça, tanto da pessoa reconhecida quanto daquela que reconhece, deve estar ali descrita no auto do procedimento, depois de levado ao processo, se for. E que deve haver corroboração externa por outros elementos de prova, para que se possa decretar medidas cautelares, para que se receba denúncia, para que haja decisão de pronúncia no júri ou prolação de sentença condenatória. Aqui os integrantes desse grupo que propuseram essa formatação do reconhecimento de pessoas, mas fomos surpreendidos quando recebemos o substitutivo apresentado em seguida, que será discutido agora novamente. Alguns avanços ouviram algumas sugestões, mas continuamos muito aquém. Também prevê a possibilidade que seja esclarecido que o agente da infração pode estar ou não, prevê novamente a forma sequencial, com no mínimo outras 4 pessoas, que possuam alguma das características fornecidas naquela descrição. E ainda prevê aqui, isso avanço, que o procedimento deve ser registrado no sistema de captação visual. Muito melhor do que estava naquele primeiro substitutivo do final de abril, mas ainda muito longe de ser bom. Aqui a possibilidade que o reconhecimento seja por imagem ou vídeo, desde que atendido os requisitos. Novamente a preocupação com alguns suspeitos, mas não tem muito como deve ser feito. Novamente, esse é o panorama geral, vejo que eu já estou ultrapassando. Esse é o panorama geral. Fico aqui à disposição de vocês para responder perguntas. Eu creio que muito do que eu disse será esmiuçado, já foi dito, muito do que eu disse já foi dito, e muito do que eu disse ainda será novamente dito na semana que vem, e muito aqui pelo Nicolite. Mas agradeço novamente o convite, espero ter conseguido passar um panorama legislativo. Acho que o tema parece trazer uma sensibilidade maior atualmente. Eu acho que há luz no fim do túnel e não é o trem vindo. Eu acho que a gente tem possibilidade, sim, de melhorar, de resolver, mas a gente precisa levar isso tudo a sério. Dizia numa palestra, para finalizar, sobre a cadeia de custódia das provas, que o mundo não era como a gente queria que ele fosse. E a memória também não é como a gente queria que ela fosse. Então, devemos respeitar como a memória é. Aprender como ela funciona para evitar equívocos. Eu acho que eventos como esse, sem dúvida alguma, contribuem muito, e o Instituto Baiano de Direito Processual Penal
faz um trabalho fantástico ao promover esse evento e esse curso. Eu acho que, e aí uma homenagem final, fiz algumas no início ao IBA do IPP, de que talvez se Caíme escrevesse de novo os motivos para se ir à Bahia, devesse incluir o trabalho do Instituto Baiano de Direito Processual Penal, que, sem dúvida alguma, é um motivo de orgulho para a Bahia, como foi o Cinema Novo de Glauber, como foi Luiz Gama, enfim. Entre os muitos motivos de orgulho da Bahia, sem dúvida, o Instituto Baiano de Direito Processual Penal é um motivo de orgulho. Eu agradeço muito o convite e permaneço aqui à disposição.